Mundo Pet. Oferecimento Paranasil. Olá, doutora, boa tarde. Prazer recebê-la, viu? Boa tarde. E nós temos aqui um convidado especial. É o Luígio, né, doutora? Isso, Luigi. Luígio, ó, que coisinha mais fofa. Ele é muito lindo. Daqui a pouco ele vai estar passeando pelo isso, a gente vai conseguir pegar mais ele. Doutora, a partir de qual idade é recomendado a gente já procurar dar a vacina para o nosso animal? Então, a partir de 45 dias, né, a gente pode realizar a primeira dose de vacina, mas assim, sempre, né, com preocupação assim, que esse animalzinho, para receber essa vacina, ele tenha sido vermifugado antes, ele esteja com uma nutrição adequada, então procurar sempre um veterinário primeiro, antes da primeira dose. A primeira dose de vacina aos 45 dias é a idade mais precoce, né? E se a dose da vacina não for aplicada na época recomendada, a vacina vale se for aplicada antes desse tempo, por exemplo, antes doutora? Antes dos 45 dias, a gente não recomenda, porque normalmente os vírus que contém na vacina são vírus vivos, né? E eles podem causar problemas aos cães. Fora que os animais eles estavam com a mãe, eles tinham acabado de ser desmamados, eles têm anticorpo. Então, a vacina, muito pouco, ela vai proteger. Né? O anticorpo da mãe, que foi transmitido durante a amamentação, ele pode interferir no funcionamento, realmente, na vacinação. Vai brigar, né? O anticorpo e a vacina, eles vão acabar brigando. Porque o vírus da vacina é vivo. O anticorpo acaba neutralizando, na realidade, esse vírus que existe na vacina. Então, a gente não recomenda. A gente recomenda a primeira dose a partir dos 45 dias. Eles estão aptos a responder, aptos a realmente estar imunizados. Agora, doutora, quais são as doenças, as principais doenças que as vacinas podem prevenir? Hoje a gente tem no mercado uma gama muito grande de vacinas, né? A gente tem vacinas que são chamadas de V10, V8, são vários Vs, né? Mas até confunde um pouco, né, doutora? Isso. O consumidor acaba sendo pressionado por um jeito ou por outro. Às vezes as pessoas acham que a V10, por ter uma quantidade maior de antígenos, que a gente chama, ou seja, de vírus ou bactérias... É melhor do que a outra? Isso, mas não necessariamente, tá? Então, assim, o que a gente recomenda é a vacinação básica contra as viroses básicas, que são a sinomose, a leptospirose, a parvovirose, a hepatite, parainfluenza, né, que são doenças que realmente que são as mais importantes e que a gente tem uma rotina e que isso está no nosso meio, né, de convívio. Existe um intervalo, doutora, entre essas vacinas? Existe intervalo que é um intervalo mínimo entre uma dose de vacina e outra, 21 dias, né? O intervalo que eu normalmente recomendo é 25. Dá um tempinho um pouquinho maior. Isso, porque o animal está saindo de... Porque você tem que lembrar que a vacina, o vírus é vivo, o animal reage do mesmo jeito que ele se fosse entrasse em contato com o vírus no campo, né? Ou seja, por aí. E a hora que ele estava conseguindo se recuperar, eu venho com outra dose. Então, se eu não tenho um risco muito grande, é melhor que eu faça uma dose a cada 25, 30 dias, mais ou menos, de intervalo. E essas vacinas, elas também valem para os gatos, doutora? São doenças diferentes, né? Gatos têm doenças de gato. Gato é um animal muito mais resistente, o gato fica muito menos doente, graças a Deus, né? E... a gente tem hoje uma vacina, por exemplo, de cães, no mínimo com 8 doenças diferentes. Nossa. De gato, a gente tem quatro doenças que são as mais importantes. Tem uma vacina até que tem contra a leucemia, mas a gente pouco utiliza, porque são casos muito raros de leucemia e indicação para vacinação contra essa doença em gatos, né? Mas as básicas quais são? As básicas são doenças respiratórias, né? Que são 3 doenças respiratórias. O herpes vírus, a clamídia, e o calicivírus e o parvovírus, que é uma doença gastrointestinal em gatos também. E também tem época certa para cada vacina, né, doutora? Sim, os gatos a partir de 60 dias. 60 dias, o filhote a gente faz uma dose também, com intervalo de 25, 30 dias entre uma segunda dose, e a gente preconiza fazer uma terceira dose de reforço. E aí, na última dose, a partir dos 5 meses, a gente faz a vacinação antirrábica, que também é uma vacina super importante, que a gente não pode esquecer. Agora, os donos, às vezes, não ficam atentos a esse calendário e acaba passando, né, um pouco dessa data. Como é que faz, doutora? Se por acaso passar esse ciclo, esse intervalo,
tem que começar de novo? Não, ou não. vale? Não, o que você conseguiu de imunidade, né? Você fica com o animal fica com uma memória. O sistema imunológico funciona como se fosse o nosso é igualzinho. Ele tem memória, então ele já entrou em contato com aquilo, ele vai guardar essa memória. Tá? Então, assim, mesmo que você tenha, passou 40 dias, eu precisava Não ter. tem importância. Não tem problema, eu posso Aplica vacinar. a vacina. Isso. O importante é sempre estar imunizado, né, Sempre. doutora? A primeira dose, a segunda dose. Tem gente que liga. Ontem, por exemplo, eu atendi uma cliente e falou: nossa, era em março que eu tinha que ter feito o reforço anual. Não tem importância. Falei, não tem problema, fica tranquilo. Traz agora. Isso. Que tá lembrando. É isso. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Imagina. Obrigada mesmo. Imagina. Agradecer a Paranacil, que é o nosso parceiro. Um beijo pro gaúcho. E, gente, o Ver Mais de hoje chegou ao fim, mas amanhã eu volto.